O episódio da série História de Viagem na Bagagem de hoje traz a história inspiradora da doutora Priscilla Kolbe, uma renomada dentista brasileira que reside na capital inglesa há 12 anos. Ela conquistou premiações de grande prestígio, que consagrou sua atuação profissional como a melhor dentista de Londres. Doutora Priscilla faz questão de compartilhar os desafios que viveu e enfrentou até chegar no patamar de uma dentista de sucesso, atuando no exterior. O objetivo é não romantizar essa experiência, afinal, suas conquistas foram frutos de um trabalho árduo e com muitas pedras no caminho, mas acima de tudo, muito amor pela profissão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial, por sinal, porque é o episódio do História de Viagem na Bagagem. Hoje eu estou com uma convidada brasileira que mora em Londres, uma profissional de ponta que atua em Londres, mas eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, porque nesse podcast é o convidado que se apresenta. Olá, doutora Priscilla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, gente, aqui é a doutora Priscilla Kolbe e eu vou falar um pouquinho da minha história hoje para vocês. É uma honra estar podendo ter esse espaço, ter essa oportunidade de falar para vocês, para que vocês talvez se inspirem numa história que deu certo, porque a sua também pode dar, tá? Então, eu sou brasileira, baiana, dentista, me formei no Brasil. E eu vim para Londres com duas malas e com um sonho bem grande, né? Eu nunca tive um plano concreto do que ia acontecer nos meus próximos meses ou anos da minha vida. As coisas foram acontecendo aos pouquinhos e as coisas deram certo, com um pouquinho de paciência, persistência, determinação, amor ao próximo e muita gratidão. Mas eu cheguei em Londres como todo brasileiro, com duas malas e com muita força de vontade, muita garra e vontade de trabalhar. Eu cheguei aqui, o meu diploma como dentista não era reconhecido, então eu trabalhei num hostel, num albergue, né, por alguns anos. Lá eu ganhei muita experiência administrativa, eu comecei a me familiarizar com a cidade, com a cultura, com os costumes. Meu inglês melhorou um pouco. Na verdade, contando um pouquinho mais para trás, eu morei na Austrália há 1 ano e meio, há 2 anos antes. Então, meu inglês, quando eu cheguei aqui, meu inglês já não era tão ruim. Eu já me comunicava um pouco. Tanto é que meu primeiro emprego aqui já foi como recepcionista desse albergue. Mas chegou num ponto em que eu falei assim, eu queria voltar para a área de odontologia, sabe? Foi o que eu escolhi fazer, foi o que eu estudei por 5 anos, sabe? E aí eu pensei, como que eu vou voltar para a área de odontologia, né? Então eu falei assim para mim, na época eu já estava como gerente no hostel, eu falei, eu já tenho uma experiência administrativa, né, de gerenciamento, eu posso combinar com o meu conhecimento da área de odontologia e posso aplicar para ser gerente de uma clínica odontológica, por que não? Né? E eu, na minha cara linda, apliquei para um emprego de gerente de clínica sem ter nenhuma experiência no meu currículo. A experiência que eu tinha é que eu era formada, recém-formada, porque eu me formei e vim para Londres, então recém-formada no Brasil e tinha experiência de gerenciamento em um hostel. E apliquei para ser gerente de uma clínica dentária. Então, você tem que acreditar em você, ok? Primeiro que tudo, se você não acreditar em você, ninguém mais vai, ok? Então, a minha coragem, fui e apliquei para algumas vagas, obtive uma resposta, tá? Essa moça me deu essa oportunidade, na época o meu cargo foi clinical manager, não era gerente geral ainda, era um pouco abaixo do que eles chamam de practice manager, né? Que é o gerente geral da clínica. E para isso, ela falou, para isso eu preciso que você faça o curso de dental nurse, porque você vai estar supervisionando as assistentes de dentistas aqui. Falei, não tem problema, tá? Então, na época eu não tive o problema de dar um passo para trás para poder dar dois para frente na minha vida,
ok? Isso é muito importante, gente. Eu sempre falo sobre isso, a questão da humildade, tá? Ser humilde e aceitar que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente, faz parte da vida. E não vai deixar você menor, não vai fazer você uma pessoa menor por conta disso. Pelo contrário, vai lhe engrandecer, vai lhe fazer uma pessoa melhor. O fato de você estar dando um passo para trás, porque você vai apreciar os seus passos para frente. E eu acho extremamente importante. Olhando para trás, eu acho que foi um momento crucial, foi ter dado esse passo para trás para me tornar assistente, né, a enfermeira da dentária, né, que é o dental nurse aqui, antes de eu me tornar a profissional de hoje. Então, eu fiz o curso de Dental Nurse, eu acho que foi uma experiência extremamente válida. Muitos profissionais que acabaram de chegar aqui me perguntam muito, será que vale a pena fazer o curso de Dental Nurse? Sim, vale a pena, eu acho que é uma experiência extremamente válida. E você vai aprender, você vai se familiarizar, desculpa, você vai se familiarizar com as novas palavras, tem muitos termos técnicos que você vai usar, que você vai aprender no seu dia a dia, entendeu? Então, eu fui nurse, eu fui clinical manager, e à medida que eu ganhei experiência, eu saí dessa clínica, apliquei para uma vaga de gerente geral de clínica em outra oportunidade, em outra clínica, fiquei nessa clínica também por algum tempo, depois mudei para uma outra. Enfim, foi quando nesse meio tempo, eu fui dando entrada à minha validação como dentista, que leva tempo, né? Tem várias rotas, eu não vou nem adentrar nessa explicação, porque é uma live de 1 hora falar sobre as rotas de como você obtém o seu registro como dentista aqui. Mas leva tempo, tá? Coloque na cabeça que não vai acontecer do dia para a noite, nem no mês seguinte, talvez nem no primeiro ano que você esteja aqui, isso não aconteça, ok? Mas se você estiver preparado para isso emocionalmente, é muito mais fácil de encarar a sua realidade, tá? Então, nesse meio tempo em que eu estava eu estava trabalhando como gerente de clínica, eu apliquei para o meu registro como dentista e eu já estava como gerente de clínica quando o meu registro saiu, o meu registro de dentista saiu. E aí eu falei, né, para a dona da clínica, na verdade, na minha entrevista com ela, eu falei para ela, eu falei, olha, eu sou dentista, eu já estou no processo de validação, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, pode levar 1 ano, pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, pode levar 6 meses, é difícil de prever cada caso. Então, ela mesmo assim, ela resolveu me dar o emprego, sabendo que eu já estava no processo. O problema foi que menos de 6 meses depois o meu registro saiu, né? E aí eu falei para ela, eu falei, olha, me perdoe, o meu registro saiu, eu vou ter que sair do meu emprego de gerente e procurar um emprego de dentista, porque eu não vou ficar como gerente pro resto da vida, né? Aí ela fez, não, você não vai para lugar nenhum, eu lhe dou o emprego de dentista, Oh my ok? God. Eu lhe dou o emprego de dentista, com uma condição. Eu falei, qual é a condição? Ela fez que você continue gerenciando a minha clínica. Eu falei, tudo bem, com uma condição, você me pague pelos dois, né? Justo. Justo, não é? Então, assim foi. Assim ela me deu o meu primeiro emprego como associada da clínica, tá? E eu não foi um emprego full time, né, a semana toda, foi um emprego de 2 dias na semana, então eu tinha que preencher os meus outros dias, então eu achei um outro emprego de dentista, e eu fui trabalhando, ganhando confiança, consegui o meu terceiro emprego e o quarto, e aí os anos foram passando, e aí eu falei para essa moça que me empregou, veja bem, como gerente, eu falei para ela que a gente tem os appraisals, né? Eu não sei nem como é que chama isso no português, mas aqui na Inglaterra, a gente, por obrigação, a gente tem que fazer uma avaliação de tempos em tempos com todos os funcionários para avaliar a performance dele, né? Como eles estão no trabalho, ver onde é que eles podem melhorar, ou como a gente pode ajudar eles a melhorar, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem um appraisal. E aí, num desses appraisals, eu falei para ela, eu falei, olha, eu quero que você saiba que eu tenho a ambição no meu coração de ter a minha própria clínica.
Eu não estou dizendo a você que vai acontecer essa semana, nem mês que vem, talvez não aconteça nos próximos anos, porque comprar clínica é uma responsabilidade muito grande, elas são difíceis de comprar, elas são caras, né? Mas eu quero que você saiba que eu tenho essa ambição no meu coração, para que um dia eu não chegue para você e falar, olha, eu quero sair da sua clínica que eu comprei a minha, e você seja uma surpresa muito grande, porque eu tenho uma boa relação, a gente já está trabalhando juntas há muitos anos, e eu queria que você soubesse dessa ambição que eu tenho. Aí ela falou assim, que bom! Eu fiz, é louca, né? Pode ser. Eu tô dizendo a ela que um dia eu vou sair da clínica dela e ela tá super feliz por isso. Ela fez, que bom, porque eu estou procurando um business partner. Meu Deus. E assim nós compramos a nossa primeira clínica juntas, tá? Chega me arrepio contando a história, tá? Assim nasceu a minha primeira clínica em parceria, né, com a minha sócia, que foi que me empregou como gerente na clínica dela inicialmente, e depois veio a segunda clínica, que na verdade era uma clínica já existente, que eu comprei 50% da clínica dela, e veio assim, e a terceira foi em seguida. Tá? Então, para você ter uma ideia, Rosiane, a clínica que eu fiz a sua primeira consulta, não sei nem se eu posso dizer isso no ar, mas qualquer coisa você corta. Pode, claro, em Hounslow. Em Hounslow. Não, aquela clínica eu comecei como recepcionista, como gerente. Meu Deus, Priscila. Gente, ó, primeiro deixa eu só contextualizar aqui, né? É, essa série que vocês estão ouvindo, quem estiver ouvindo pelo podcast, são 7 episódios e lembrando que também esse episódio ele vai para o YouTube. Então, deixa eu só contextualizar como eu conheci a Priscila. Nesse período agora de pandemia, muitas clínicas, né, naturalmente elas estavam fechadas, inclusive a clínica que eu costumo consultar também estava fechada nesse período. Só que eu comecei a pesquisar, né? Um outro profissional, e assim, essa transição, ela também não é uma transição fácil, né, Priscila? Não, É assim, não é isso a não. gente sente em todos os segmentos da vida. Não é fácil você trocar de cabeleireiro, né? Não é fácil você trocar de professor de inglês, você já tem a confiança e tudo mais. E aqui nos bastidores, eu até comentei com a Priscila, enquanto a gente fazia o warm-up aqui da nossa conversa, né? Que eu encontrei o perfil, a divulgação do trabalho dela em um portal aqui, né, que é do Brasileiros na Inglaterra, coordenado pelo Érico Maia, e naquela mesma semana a Priscila fez uma live. Só que assim, eu já me apaixonei pelo Instagram dela, gente. Gente, sigam o Instagram da doutora Priscila. Olha uma coisa que me chamou a atenção. Ela colocou um post que falava assim, era um meme, mais ou menos assim. Doutora, meu dente caiu e eu não sei o motivo. Só que assim, a pessoa abriu uma garrafa de Ah, cerveja com o dente. Quer dizer, não foi do nada. Tem uma explicação. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê muita seriedade, ela traz esse assunto com muita leveza. E é justamente o que a gente vive no dia a dia, né? Então, quantas pessoas não falam isso? Meu dente caiu do nada. Mas se você começa a esmiuçar ali, ó, ele tem uma explicação, né? Então, esse foi o contexto. Foi assim que eu conheci a doutora Priscila. Aí, nessa live, ela falava, assim, de uma forma extremamente genuína, né? Que quando ela vai fazer um exemplo, ela deu um exemplo de uma restauração, sabe? É como se ela moldasse mesmo, era uma arte aquilo que ela faz, só que ela cuidava com tanto amor como se ela estivesse cuidando de um dente de um membro da família dela. Sabe quando você não pensa duas vezes e fala, não, pronto, fechou, eu vou agendar com ela. E nessa clínica que ela está comentando, que recentemente foi no mês de julho, a minha primeira consulta. Então, gente, quando você conversa com ela pessoalmente, é exatamente a doutora Priscila que você vê nas redes sociais, sabe? Pela manhã,
cantando, inclusive, a música Moonlight, gente, vocês, olha, vocês que já estão no Spotify, aproveita a oportunidade, pesquisa aí essa música no Spotify que vocês vão se apaixonar e com certeza vocês vão lembrar da doutora Priscila. Então, o contexto é esse, foi assim que nós nos conhecemos. Então, ao passo que você falava da sua história, por você contar pra gente que você nasceu na Bahia, com todo assim, sabe, essa força que lembrou da música. Eu acho que ela é baiana, aquela, a Maria Bethânia, não é? Ela É é. assim. Né? Sabe aquela música que fala assim, ó, por isso uma força, gente. Eu Me participei, leva a cantar. Priscila, participei de um evento recentemente que chama Borogodó, em que a gente Sim. discutia sobre a criatividade, sobretudo do brasileiro, né? E assim, eu e mais e outras pessoas que moram fora do Brasil, a gente explicava para as pessoas como é esse nosso borogodó. Isso que a Priscila está falando, gente, é só o brasileiro que tem. É muito borogodó que não dá para explicar, sabe? Sem dúvida. Né? E assim, esse borogodó que a gente traz do Brasil não é aquele borogodó do jeitinho brasileiro, o pejorativo, pelo contrário, é muita criatividade para você conseguir aí no dia a dia, né? Tipo, se socializar com as pessoas e tudo mais. Agora, voltando aí na sua história, Priscila, eu gostaria só que você falasse, por favor, em relação a essa jornada do inglês, do idioma mesmo, né? Perfeita, Eu me perfeita. lembro que você comentou na sua live que alguns brasileiros te procuram justamente por causa disso. Eles até falam inglês, mas tem a questão da confiança. Como que foi essa sua jornada com o idioma? Muito bem, como eu falei, eu fui para a Austrália no meio da minha faculdade, que eu tive muita dificuldade em ler artigos científicos, porque eu tenho que completar uma monografia no final da minha faculdade, né? E aí eu tive dificuldade em ler artigos científicos, que a maioria deles era em inglês. Um, e aí eu falei, nossa, eu tenho que aprender esse idioma. Eu ficava pagando tradutores, né? Gastava um dinheiro enorme em traduções para poder conseguir ler esses artigos científicos. Eu falei, eu tenho que aprender. Então eu falei, eu vou parar a faculdade, vou para a Austrália para poder aprender o inglês. E assim foi. Então eu tranquei a faculdade, fui para a Austrália, fiquei lá por volta de um ano e meio, quase 2 anos. Um, e lá eu cheguei sem inglês, na cara e na coragem, como muitos brasileiros chegam aqui. O meu inglês era muito básico, do tipo, My name is Priscilla, I'm a student. Não responda porque eu não vou entender. Entendeu? Um monólogo. Entendeu? Não responda porque eu não vou entender. Então, mas o meu inglês era super básico. Lá eu fiz o curso, eu era estudante, então eu fiz um curso de inglês lá nesse período em que eu estava lá. Eu estava estudando inglês todo o tempo, tá? Então, mas eu cheguei lá, eu não falava inglês. Então, na Austrália eu fiz esses subempregos, né, que as pessoas normalmente fazem aqui. Então, na Austrália, eu fui cleaner, né? Eu estava na cidade de Brisbane e eu limpei um dos prédios comerciais mais importantes da cidade, chama Waterfront Place. E eu limpava, eu não vou esquecer disso nunca, eu limpava 22 elevadores espelhados que não podia ter uma marca de dedo. Né? Eu tinha tempo, né? Tinha tempo para fazer isso. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Eu contei isso em outra live, porque me deu um plim, assim, eu lembrei dessa história. Eu lembro que, veja bem, isso foi em 2002, 2003, talvez 2004, não me lembro mais a data, mas no início dos anos 2000. E nessa época não tinha iPhone, não tinha WhatsApp, né? Eu malmente tinha Skype. E veja bem, na Austrália, o fuso para o Brasil são 13 horas. Então, para eu conseguir falar com minha família, era muito difícil. Tinha que marcar hora, sabe? Porque era muito difícil. Então, para ligar era muito caro. Então, eu fiquei restrita no que se diz respeito ao contato do português. O português, eu tinha contato com alguns amigos brasileiros que eu tinha na Austrália, que não eram a maioria, veja bem. Ok? Uhum. Então, eu lembro que na época eu comprei um iPad. Veja bem, eu era a bambambam do iPad, menina. Na época eu tinha um iPad.
Então, eu baixei na época as músicas da Ivete Sangalo. Ai, que delícia ouvir, sabe? Eu fiquei tão feliz. Aí eu botei o meu iPad, fui trabalhar, né? Ouvindo Ivete Sangalo. Falei, vou limpar esses elevadores hoje. Quando eu levo a porta do elevador fecha, só tem eu. Me acabei de dançar. E uhul! E desci, subia, limpando os elevadores. Mas assim, eu dei o show no dentro. Assim, quando eu saía do elevador, era normal, né? Como se nada tivesse acontecido. Entrou no Plena. elevador, o elevador fechou, era o meu show começava, eu e a Ivete Sangalo. Quando eu acabei, depois de ter limpado 22 elevadores, quando eu cheguei no playground, né? No térreo, todos os seguranças estavam me esperando dando risada. Aí eu olhei para eles e falei, não entendi. Por que vocês estão dando risada? Aí um deles falou, porque a gente assistiu pela câmera. Sorria, você está sendo filmado. E eu nem tinha percebido, veja bem, câmera no elevador, acho que né, em 2003 né, nem tinha isso no Brasil, câmera no elevador, ou não é uma coisa frequente. Então, eu nem contei com essa câmera no elevador, sabe? E aí, enfim, eu falei, meu Deus do céu, eles assistiram meu show privado. Eu trago isso muito aqui, principalmente no meu Instagram e alguns episódios aqui do podcast, eu já falei a respeito disso. Tá vendo que é exatamente a forma que você traz, né? Porque assim, muitas pessoas, eu não sei por quê, mas o brasileiro em geral, ele reclama muito da chuva. Muito. Tipo assim, ai, choveu. Ai, estragou o meu evento. Ai, o meu planejamento. Não, agora eu não vou nem sair porque tá chovendo. Então, assim, aqui em Londres, se você adotar esse tipo de atitude, você não vai sair de casa, assim, garantido pelo menos uns 4 meses, Sim, né? sim, e Então, sem dúvida. assim, quantas vezes, né, a gente já fez dia de tour, assim, em dias torrenciais, e aí eu sugeri, falei, não, vamos comprar então uma umbrella, uma sombrinha da Inglaterra, você vai sair plena nas fotos, e assim, todo mundo molhado e se divertindo, adorando, e vem de encontro com isso que você está falando, né? Tipo assim, ai, gente, ai, que isso, tem uma formação no Brasil, olha eu aqui na Austrália, gente, e olha hoje, você tem que passar por isso. Olha só, Priscila, nem de longe os Estados Unidos, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio em Nova York, era a minha primeira opção, mas era o que estava no meu alcance. Só que, por outro lado, eu tive a experiência de menos 18 graus, né? Você abre assim a garage e a neve vem para cima de você. Quer Nossa. dizer, quando aqui as pessoas reclamam de -5, tipo, jovem, eu vivi É, 18. E aí mas você você tem que experimentar um extremo para apreciar o outro, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, gente, essa é a primeira e uma das principais reflexões que eu quero trazer e deixar aqui, né, com a doutora Priscila. E uma outra coisa em relação à profissão, seja a área, o segmento que for. Eu sinto que o brasileiro ele tem essa ambição que eu, assim, eu considero sim positiva. Não, olha, eu quero sair do país, mas eu quero trabalhar na minha área. Tá, só que assim, gente, tem um primeiro passo antes do seu diploma, do seu post-graduation, do seu master, qualquer coisa, que é o idioma. O seu Ah, master, ele pode ser da USP de São Paulo, que é uma referência. Se você não falar inglês, não, mas assim, eu vou atender brasileiro. Tá, mas você está num país que fala país. inglês, né? Perfeito, perfeito. Então, só terminando a história, então eu passei esse período na Austrália, então eu aprendi um pouco, sabe? Depois de 1 ano e meio, meu inglês já estava, eu já atendia telefone, eu também já estava como recepcionista no final, sabe? Então eu já me virava bem. Então eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade que estava pendente, né, de terminar. E aí eu pensei, falei, nossa, eu quero sair do país. Eu tive uma adaptação muito difícil. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de morar fora e voltar para o Brasil para experimentar isso também. Então eu tive uma adaptação difícil na minha volta ao Brasil. E eu queria sair do Brasil, eu tinha essa ambição, sabe? Então eu considerei voltar para a Austrália, mas o problema lá é visto. Então eu tinha um passaporte europeu, então eu queria ir para um país onde falasse inglês, que eu Uhum. não tivesse data de expiração para ir embora,
né? Então, Londres foi, na verdade, uma opção conveniente na época, tá? Então, eu vim para Londres, como eu falei, com 2 malas, cheias de sonhos e esperanças, tá? E aqui eu comecei de baixo. Então, eu já falava inglês, então o meu primeiro emprego já foi como recepcionista de um hostel, né? Mas mesmo assim, quando você se dá de frente com o idioma, é difícil, o sotaque é diferente, as pessoas falam diferentes, sabe? Então, existiu uma fase de adaptação realmente com o idioma, é difícil, sabe? E você começa a lidar com situações em que você nunca lidou antes. Então, são situações em que ah, você se falar em outro idioma numa situação nova é difícil, sabe? Então, à medida que você vai lidando com as situações, elas se tornam cada vez mais fáceis e você se torna cada vez mais confortável com a língua. E isso vem com o tempo, entendeu? Porque só o tempo é que vai lhe fornecer essas experiências constantes. Exatamente, porque depende muito da sua realidade. Gente, essa questão da fluência do inglês, a gente até comentou, morar fora do Brasil não é garantia de fluência em inglês. Às vezes as pessoas comentam assim, ah, mas eu perdi o meu tempo de 4 anos fazendo inglês no Brasil. Gente, como assim você perdeu o seu tempo? Você precisa desse básico sim, isso vai te ajudar. Não, mas eu prefiro me jogar e lá eu vou ter que respirar tudo, falar tudo em inglês. Não é bem assim, porque esse começo, essa estrutura, você vai moldando com o tempo, né? E é o que você falou, Priscila, depende da sua realidade. Por exemplo, eu falo inglês fluente, só que assim, eu não sou mãe. Então, alguns Perfeito. vocabulários que não é a minha realidade, eu não vou saber falar, né? Então, É isso que eu assim, estou dizendo, é que à medida que você vai sendo exposto a determinadas experiências, você vai sendo exposto a novas palavras, novos vocabulários, e você vai ficando confortável a lidar com aquilo ali e vai sendo exposto à língua. Entendeu? É exatamente isso. Então, eu também não sou mãe, então determinados vocabulários da maternidade, talvez eu até hoje tenha dificuldade, entendeu? Eu já estou aqui há 12 anos. E uau. eu digo que até hoje eu falo errado, gente. Escorrega mesmo, não é a minha Uhum. língua mãe, não vai ser nunca. Uhum. Então, vai ter sempre um espacinho para a gente aprender uma coisa a mais. Exatamente. E outra coisa, Priscila, que assim é uma dica que eu sempre trago aqui, o que é mais difícil não é você aprender uma palavra nova, mas sim você insistir naquele vício que você já tem com essa mentalidade assim, não, eu tô no Brasil, então eu vou falar assim. Você vai falar LinkedIn, eles não vão entender quando você chegar aqui. Se você falar leves, eles não vão Claro, entender. Por exemplo, a marca Levi's. Então, é, isso é uma coisa que, assim, eu tento é, encorajar muito as pessoas, né? Então, assim, essa questão da pronúncia das coisas do nosso dia a dia, seja Instagram, seja Reels, né? Assim, eu sempre brinco, se você falar Rio, ao invés de falar Reels, né? O Rio é o Tamsa, o Rio é o é, rio da Amazônia, isso é um rio. Então, assim, é muito mais difícil você tirar esses vícios, né? E assim, você pode levar com leveza. Se você trabalha com algum Antônio, gente, você que está ouvindo aí do Brasil, chama essa pessoa de Anthony, ela vai amar, ela vai se sentir assim super internacional. Então são os pequenos passos. Você trabalha com alguma Maria, chama essa pessoa de Mary. Olha só, assim, até na realeza britânica já teve uma pessoa com esse nome, Mary. Então, tá vendo? Então, assim, começa das mínimas coisas. E Priscila, mudando assim totalmente de assunto, né? Agora falando, a gente já falou do trabalho, da sua trajetória, a gente já conheceu a sua força, né? A nível Betânia, nível Betânia. Conta pra gente, assim, o brasileiro quando ele mora aqui, né? Super busy, a gente tem que trabalhar e tudo mais. Você teve tempo nesses 12 anos de explorar da forma que você gostaria a Inglaterra? Você conheceu lugares, sobretudo Londres. Vamos começar com Londres. Sim, e como, e como. Eu É? cheguei aqui, eu fiz questão. Olha, quando eu cheguei primeiro, a gente chega com pouco dinheiro, né? Então eu cheguei apertada como todo mundo chegou. É. Então, eu evitava de pagar o metrô, porque é muito mais caro do que se você pagasse, por exemplo, só ônibus, Sim. né? Uhum. Então, ou eu andava, ou eu pegava ônibus. E eu aprendi a cidade de cima. Então, eu conheci a cidade de cima.
entendeu? Então, hoje eu sei andar na cidade, eu sei pegar ônibus facilmente, porque eu passei muitos anos só andando de ônibus ou andando mesmo a pé na cidade, evitando de pegar o metrô. Primeiro, porque era caro, segundo, porque eu acho que todo mundo sabe andar de metrô. Mas de ônibus nem todo mundo sabe andar, ou a pé, né? Quando eu cheguei há 12 anos atrás, de novo, não tinha Google Maps, né? Não tinha, não tinha nada disso. Eu cheguei aqui, nem laptop eu não trouxe comigo. Eu tinha um celularzinho que abria assim, ó. Sabe aquele... Era Motorola? Era um Motorolazinho, imagine, era o meu celular que eu trouxe para aqui quando eu cheguei há 12 anos atrás. Uau. Então, eu lembro que eu cheguei, eu andava com um mapa de papel, entendeu? Eu ia fazer minhas entrevistas procurando as coisas no mapa de papel. Então, eu realmente conheci Londres. Fora que eu fiz questão de tirar tempo de visitar todos os museus, entendeu? De visitar os pontos turísticos. Afinal de contas, eu trabalhava num hostel, gente, num albergue. Então, as pessoas chegavam na recepção e pediam informação, e pediam uma dica, e pediam, perguntavam se valia a pena ir para tal lugar. Então, como é que eu ia dar essa informação se eu não soubesse? Né? Então, em tudo que eu faço, eu gostaria de pensar que eu faço bem feito. Então, mesmo sendo um simples trabalho de trabalhar na recepção, de dar informação às pessoas, eu fazia questão de experimentar isso eu mesma, para eu poder dizer às pessoas a minha experiência. Né? Eu falei, ó, eu fui e gostei muito. Eu fui e achei que perdi meu tempo, entendeu? Ou coisa desse tipo. Então, fiz questão de ir em todos os lugares, entendeu? Então, eu conheci Londres e agradeço muito por ter tido essa oportunidade de ter conhecido Londres dessa maneira. Entendeu? Então, sim, eu conheci Londres bem, eu já conheci bastante também o interior da Inglaterra, nesse hostel que eu trabalhei de novo. Ele é uma grande empresa, ele tem empresa no mundo inteiro, tá? Ah, mas e aí eu sempre fiz, eles mandavam a gente para cursos pequenos e alguns cursos eram em outras cidades. E aí eu sempre ia e aí tirava um dia ou dois para conhecer a cidade, entendeu? Então eu realmente eu acabei conhecendo bastante o interior da Inglaterra por conta desses cursos, por viagens também de final de semana, né? Eu, quando um amigo, uma amiga, um parente está aqui, a gente sempre viaja e mostra um pouquinho do país em que a gente está. Mas sim, eu conheci bastante o país. E assim, desde quando você mudou, você já morava em Londres ou você morou em alguma outra cidade fora de Londres? Quando você mudou para cá? Sempre foi Londres? Sempre foi Londres. Quando eu comecei a pensar em mudar para a Inglaterra, eu comecei a fazer pesquisas, né, de algumas cidades e tal, e na época Brighton chamou muito a minha atenção, porque eu sou de Salvador, porque eu saí da Bahia, mas a Bahia não saiu de mim, né? Então, eu fiquei pensando, falei, se eu for para Brighton, é uma cidade, né, litorânea, então talvez eu não tenha, eu não fique com saudade do mar, né? Enfim, então a minha ideia era, de repente, mudar para Brighton, mas eu fiquei pensando, quando eu chegar, eu preciso primeiro me recompor financeiramente, né? Então, talvez Londres me dê um pouco mais de oportunidade inicialmente. E aí, quando a coisa melhorar financeiramente, eu me mudo para Brighton. Então, esse era o meu plano inicial, que eu vim para Londres simplesmente porque eu acreditei que Londres era uma cidade que talvez me desse um pouco mais de oportunidade. E dá mesmo. Eu acho que Londres é uma cidade da oportunidade. Eu sempre digo, se você está procurando emprego sério, você vai achar, ok? Então, é uma cidade cheia de oportunidades. As pessoas, muita gente me pergunta a respeito do preconceito. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito, tá? Nem antes, nem agora, depois de ter minhas próprias clínicas, tá? Nunca ninguém me deixou me dar um emprego porque eu era brasileira, ou nenhum paciente deixou de ser visto por mim porque eu era brasileira, ok? Então, eu não experimentei isso. Eu sei que existem histórias, já ouvi histórias de outras pessoas, mas eu não experimentei esse preconceito. Então, eu acredito que Londres é uma cidade da oportunidade. Então, mas essa era a minha ideia inicial. Só que as coisas foram andando e, como eu disse para você anteriormente, às vezes a vida empurra você para o lado certo. Às vezes você nem quer ir para aquele lado, mas a vida lhe dá um empurrãozinho. Então, minha vida foi ficando por Londres, né? Meus trabalhos foram ficando por aqui, as oportunidades foram sendo criadas aqui. E
E eu cheguei onde cheguei. Hoje, a doutora Priscila Kolb não é mais um indivíduo, né? É uma clínica de 3 clínicas espalhadas pela cidade de Londres. E eu não tenho mais como sair de Londres. É, Hoje, porque as minhas raízes já são muito profundas. isso que eu ia te perguntar, porque é uma pergunta que as pessoas me fazem assim muito. Você tem um plano assim, futuro, bem longínquo, por exemplo, de voltar para o Brasil? É uma pergunta que normalmente as perguntas, você acha que você nunca vai voltar para o Brasil, né? Usam a palavra nunca. Eu acho que a palavra nunca é uma palavra muito forte, né? Eu digo que no momento, não, eu não tenho a intenção de voltar para o Brasil, né? Eu, graças a Deus, tudo está dando certo na minha vida, né? E eu tenho as 3 clínicas hoje, sob minha supervisão e já estou dentro da minha área, estou super feliz com tudo que eu conquistei, sabe? Mas no momento, não. No futuro longínquo, quando eu tiver velhinha, quem sabe eu vou me aposentar no Brasil, né? Numa rede, uma água de coco, na beira do mar. Olha, eu compartilho do mesmo pensamento, Priscila. Nunca diga nunca, porque a gente nunca sabe mesmo o dia de amanhã, né? E assim, mais do que nunca, a gente aprendeu, principalmente nesse período aqui da pandemia, né? Então, assim, planos curtos e alcançáveis, planos curtos e alcançáveis, né? Então, assim, quantas vezes a gente pensou em tanta coisa muito, muito, muito longo prazo e por enquanto foi interrompido, né? Então, pelo menos aí até sair oficialmente essa vacina mesmo, então assim, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem no momento. Agora, se você tiver o borogodó que a doutora Priscila tem, aí assim, gente, com pandemia, sem pandemia, você pode ter certeza que você vai levar qualquer situação com leveza. E Priscila, me diz o seguinte, isso com certeza você recebe essa pergunta, né? Em termos assim de perfil culturalmente falando de paciente, né? Eu não gosto muito da palavra comparação, aí como você compara os ingleses com os brasileiros, não é isso. Mas em termos assim de perfil, de disciplina com o tratamento, tal, como que você poderia contextualizar essa diferença cultural? Existe uma diferença grande, tanto no que se diz respeito ao paciente, como se diz respeito ao profissional. Eu digo que o brasileiro, ele é amistoso, gente. A gente tem calor humano, sabe? Então, o dentista no Brasil, ele trata você como se fosse seu amigo, né? Você entra, às vezes você vai no mesmo dentista por muitos anos, então já faz parte do seu meio. Tem gente que vai no mesmo dentista desde pequeno, que já era dentista da mãe, já era dentista do avô, sabe? Então, o dentista já é quase seu amigo, vai para sua festa de aniversário, sabe? Entendeu? Então, realmente é um outro nível de relacionamento, Muito. né? Aqui, o dentista, o profissional dentista, ou pelo menos a forma como eles são treinados, eu digo que eles são treinados porque desde da universidade, a orientação que eles recebem na universidade. Então, desde a universidade, é o comportamento que eles têm, ok? Eu digo isso porque eu trabalhei no King's College com o último ano de graduação por um período e foi a impressão de que me deu, entendeu? Foi que era realmente assim e todo mundo era igual, tá? Então era a instrução que eles recebiam já na universidade. Então eles têm a impressão de que eu tive é que eles criam um espaço enorme entre o paciente e o profissional. Então eles tratam o paciente com tanto profissionalismo que, desculpe, eu acho que é até um robô às vezes. Entendeu? Fica até mecânico demais, sabe? E, gente, eu trato pessoas, eu trato gente, eu trato ser humano com expectativas, com emoções, sabe? Que ficam tristes, que ficam felizes, sabe? Então eu tenho que fazer parte daquilo com ele, sabe? Eu sei que talvez envolver as minhas emoções nos tratamentos para mim seja difícil, porque eu estou incorporando a emoção de todo mundo. Mas eu acho que faz parte do meu trabalho incorporar isso e viver isso com o paciente.
sabe? A cada tratamento que eu faço, eu digo que isso é um tratamento de um time, eu e você, a gente vai brigar por isso juntos, a gente vai fazer isso juntos, sabe? Não é só o meu trabalho, se o paciente não me ajudar, a coisa fica muito mais difícil, entendeu? Então, essa é uma diferença em termos de profissional, eu achei bastante diferente isso. No início, eu até tentei seguir espelhar o King's College, a forma como eles tratam, mas realmente, quando um paciente sentava na minha cadeira e começava a chorar, gente, eu quase choro junto com os pacientes, eu não consigo, eu tenho coração, entendeu? Então, realmente eu não consegui, foi uma coisa que até hoje eu acho difícil de me adaptar ao jeito que o profissionalismo, o espaço que eles criam entre profissional e paciente. Fora que a rotatividade de profissional aqui é muito grande, né? Então, dificilmente uma pessoa está com o mesmo profissional por muitos anos. Existe uma rotatividade muito grande, entendeu? Então as pessoas entram e saem das clínicas muito rápido. Aí você, cadê a doutora fulana? Ah, a doutora fulana saiu. Agora a gente tem doutora Cicrana. Tá Às bom. vezes, às vezes é até de outro país também, por isso que acontece essa rotatividade, né, Priscila? E agora, Priscila, falando especificamente do brasileiro em termos de mindset, né? Como que você sente essa diferença no mindset do paciente brasileiro no Brasil e o paciente brasileiro fora do país, fora do Brasil? O paciente brasileiro, no Brasil, a gente tem uma cultura, a gente está acostumado a uma odontologia de alto nível, que é a odontologia brasileira, que tem reconhecimento mundial. Tá? Os dentistas brasileiros são bons, ok? São bons porque têm uma boa formação, são bons porque têm um bom nível técnico, uma habilidade manual boa, tá? E por fazer aquilo com emoção, fazer aquilo para ele, fazer aquilo como se estivesse fazendo para um membro da família, né? Tá certo? Então a gente é bom justamente porque a gente coloca a gente naquilo. Então, e aí a gente está acostumado ao nível, o brasileiro está acostumado ao nível de odontologia privado no Brasil, tá? Então, dificilmente alguém vai para ser tratado num posto de saúde. Uhum. É ou não é? Quem Sim. você conhece que foi para um posto de saúde fazer um tratamento, né? Para ir num posto de saúde, realmente, eu não estou dizendo que não vai, mas se vai, acontece de ir, mas por um tratamento principal, não vai fazer no posto de saúde, ok? Que é o serviço público de saúde no Brasil. Então, a gente está acostumado a um nível de odontologia privado. Então, a gente chega aqui na Inglaterra e se depara com o NHS, que é o National Health Service, que é o equivalente ao SUS no Brasil, tá? Que é o serviço público daqui. Por ser um país de primeiro mundo, por ser um serviço público de saúde de alto nível, a gente simplesmente acredita de que vai ter uma qualidade melhor, tá? Sem dúvida nenhuma, comparado a um serviço público do Brasil, tem uma qualidade melhor, ok? Porém, a gente compara o serviço público de saúde daqui, o NHS, com o serviço privado no Brasil. E aí essa comparação, na minha opinião, não é justa, entendeu? Porque você está comparando um serviço público com um serviço privado. E aí é claro que o serviço público vai ser o elo mais fraco, entendeu? Então, é isso que eu quero falar. Então, as pessoas, os brasileiros chegam aqui, né, começam a usar o NHS porque é de graça. Na verdade, o serviço médico do NHS é de graça, o serviço dentário do NHS é pago, tá? A menos que você esteja recebendo determinados benefícios que lhe isentam dessa taxa, mas de forma geral, o serviço dentário do NHS é pago. Então, é uma taxa pequena, mas é pago, tá? Mas mesmo assim, eles criam uma expectativa muito grande de ter um serviço de alto nível, que é o que eles estão acostumados a ter no Brasil, no serviço privado, entendeu? Então, essa na verdade, tem sido a minha última
minha última batalha é de tentar informar as pessoas, de tentar passar essa informação para as pessoas de que o NHS é um serviço gratuito, ajuda muita gente, faz muito por muita gente, mas não vai fazer tudo para as pessoas. Se você é uma pessoa que tem uma expectativa muito alta, talvez o serviço do NHS não seja para você, entendeu? No Brasil, a gente paga seguros de saúde, seguros dentários, né? Planos de saúde dentários. Por que aqui a gente não paga um também? Né? Por que a gente não traz essa realidade de volta? A gente no Brasil escova o dente 3 vezes por dia, chega aqui, reduz. Né? Então, já reduz a escovação. Né? Não tem um plano de saúde. E ainda quer que o NHS faça milagre. A expectativa está grande. Ô Priscila, e assim, falando do outro lado agora, é uma coisa que, assim, eu acho bastante interessante, né, até, assim, em termos de comportamento, né, do dentista brasileiro no Brasil e o dentista brasileiro aqui. Gente, é uma experiência, assim, muito interessante, porque aqui você, até assim, quando você conversa com esses profissionais, você sente uma proximidade maior em termos de conversar de igual para igual. Um exemplo, às vezes você chega na clínica, o profissional ou a assistente, a pessoa comenta assim, ai, nossa, olha, o metrô estava cheio hoje, quer dizer, essa pessoa ela usou o mesmo sistema de transporte, do mesmo jeito que o prefeito usa, É né? isso que eu disse. O Boris Johnson, ele usa o metrô, usa as bicicletas. Exatamente. Então, assim, em termos de mindset, no Brasil a gente tem assim esse processo mais glamuroso mesmo, né? Por mais, Priscila, que a gente tenha assim essa aproximação pelo nosso calor humano, estou falando de dentista-paciente e vice-versa, mas você ainda tem aquele lado glamuroso, assim, né? Você não imagina o seu dentista chegando no consultório de ônibus. No Brasil, a gente não imagina. Não que isso seja um problema, né? País de primeiro mundo. Exatamente. Então, assim, quando você conversa com esses profissionais, às vezes você comenta, sei lá, você está conversando alguma coisa sobre alimentação. Aí esse profissional fala assim para você, sabe lá em Piccadilly, no seu, gente, para quem só para sintonizar, Piccadilly é o coração assim de Londres, né? Uma das praças centrais. E tem uma rede de supermercado muito natural, assim, maravilhoso, que é o Whole Foods. E às vezes esse profissional comenta, né? Ai, olha, por isso que eu gosto dos produtos do Whole Foods. Aí você comenta assim, eu também compro lá. Quer dizer, você passa a conversar mais de igual para igual, né? Sim. Então, assim, então isso te afasta dessa barreira, desse glamour que é até uma questão cultural, gente. Eu não estou falando que é bom ou ruim, eu estou só comentando o que eu sinto, que aqui você sente mais essa conversa de igual para igual, né? E te deixa muito mais à vontade com o profissional. Exato, mas é exatamente isso que eu faço todos os dias no meu Facebook. É mostrar um pouquinho quem sou eu, né? A odontologia já é uma profissão tão difícil, né? Ninguém senta na minha cadeira e fala, eu adoro sentar nessa cadeira. Ninguém. Senta na minha cadeira e a primeira que fala, eu odeio dentista. Desespero. Sabe? Eu até rio, falo, tomara que eu não seja tão feia para lhe dar medo, né? Mas normalmente as pessoas não vêm para mim porque elas estão querendo olhar meu rosto bonito e me dar um bom dia, né? Elas vêm porque elas têm um problema aí e já tem algum tipo de trauma de dentista, é difícil, então já é uma profissão difícil, tá? Então, eu procuro dar um pouco de leveza, dar um pouco de alegria às pessoas. A gente está aqui fora do país, sem família, muitas vezes longe de amigos próximos, né? Ou tem uma rede de amigos seleta ou pequena. Aqui a gente trabalha tão duro, entendeu? O clima é frio, às vezes não está acostumado, tá? Então, já tem uma vida difícil aqui. Então, meu Instagram, meu Facebook vem para dar um pouquinho de alegria às pessoas, trazer um pouquinho de leveza, fazer as pessoas sorrirem, né, com uma foto ou um meme, né? Então, é isso que eu gosto de passar para as pessoas. E eu procuro mostrar também, como você falou, outro dia eu estava cantando no carro, entendeu? Porque é para mostrar à pessoa que eu sou um ser humano também. Entendeu? Eu sou um ser humano. Outro dia eu puxei a pelinha do dedo e eu tava mostrando que eu puxei a pelinha do dedo.
sabe? Porque eu puxo a pelinha do dedo também. Então eu sou um ser humano. Agora, toda vez que acontece, eu lembro desses stories. Eu fui fazer minha unha essa semana e eu lembrei. Então, gente, Entendeu? Tem coisas que acontecem comigo que acontecem com você também, entendeu? Então, eu procuro realmente diminuir esse espaço, diminuir essa barreira e trazer as pessoas mais perto de mim. Eu cheguei num ponto da minha vida, numa altura da minha vida, que eu cheguei a conversar com algumas pessoas que essa pessoa me mandou uma mensagem no Instagram ou no Facebook e quando eu respondi como eu tô falando com você, normalmente, como se fosse minha amiga. Eu nunca tinha falado com essa pessoa antes. E a pessoa respondeu assim, falei, nossa, eu nunca imaginei que você fosse responder. Então, quando as pessoas me dizem coisas desse tipo, me deixou preocupada de que eu cheguei no nível que as pessoas acham que eu não sou alcançável. Sabe? Eu sou alcançável, eu sou de carne e osso, igual a todo mundo. Mas é justamente, Priscila, porque a gente traz esse mindset da nossa cultura, né? É exatamente a barreira que eu tô falando. E assim, gente, tem um outro ponto. Eu até brinquei com a Priscila aqui nos bastidores, porque ela não é só uma dentista. Eu considero que a Priscila é uma dentista no formato 2D. 2D. Ela é dentista e ela é diva da internet. Só que assim, ela faz por merecer esse carinho de todos os seguidores. Tenho certeza que até pessoas assim que nunca nem consultaram com você e têm intenção futuramente, interagem com você, respeita muito o seu trabalho, gosta muito do seu trabalho. E antes da gente finalizar, gente, eu já deixo aqui a dica, sigam a doutora Priscila no Instagram, que é Priscila Kolb, com K, tá? E vocês só vão encontrar good vibes, né? Não é aquele padrão que a gente está acostumado a ver, né? Só do antes e do depois. E quando tem esse antes e o depois, sempre rola um super aprendizado, uma super reflexão. Priscila, responda para mim, por favor. Quem é a Priscila antes e depois de Londres? A mesma? Eu não mudei. Eu continuo a mesma pessoa. Eu continuo fazendo as mesmas brincadeiras bestas. Eu continuo sendo a mesma pessoa simples. Eu continuo contando as minhas moedinhas, o mesmo salário que eu tinha quando eu estava no meu hostel. Nada mudou, gente, porque hoje eu sou um nome na odontologia em Londres. Eu sou a mesma pessoa simples, sabe? Eu aprecio coisas simples na minha vida. Eu ando de calça jeans e blusa branca e tênis e eu tô feliz, sabe? Então, eu levo meus cachorros no parque para passear. Então, eu realmente, pouca coisa mudou no que se diz respeito ao ser humano Priscila Kolb. Talvez eu tenha crescido muito no que se diz respeito ao amor ao próximo, a gratidão às pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando na minha jornada, que a jornada da vida é contínua, né? Então, a gente tem que estar com essa visão para sempre. Então, hoje talvez eu tinha melhorado nesse sentido, de poder, hoje Deus me deu esse poder de poder estar ajudando as pessoas, de fazer da minha profissão uma ferramenta para ajudar o próximo. E eu agradeço isso todo dia pela oportunidade. E Priscila, você considera que você já realizou todos os seus sonhos? Não, jamais. Quando um é realizado, o próximo entra. Já tem o plano B, né? Dos Já tem o próximo, com certeza. Para o resto da vida, a gente sempre tem que ter sonhos. A gente tem que estar sempre com o coração cheio de sonhos para realizar, sabe? A gente sempre tem que estar na esperança de ter alguma coisa, procurar alguma coisa, de querer alguma coisa, porque é importante, motiva a gente, né? E essa motivação leva a gente mais longe. Então, sim, eu já realizei muitos dos meus sonhos, mas talvez alguns eu nunca vá realizar, porque são muitos.
Gente, agora vocês entenderam porque a doutora Priscila Kolb, ela faz parte do top 7 desse história de viagem na bagagem. Olha, eu ficaria aqui conversando com ela por horas, e olha, não, a Betânia, ela tem que conhecer o seu perfil, Priscila, porque assim, Oh, é muita força, gente, é muita força. O borogodó do pessoal que eu mencionei aqui, gente, já vou até trazer a sugestão também, é de um Instagram chamado Transcriativa, sabe? Eles falam de criatividade como uma ferramenta de progresso na esfera pessoal e na esfera profissional. E a doutora Priscila nem imagino que nem seja seguidora ainda da Transcriativa, vou mas ela já procurar. tem o borogodó no DNA dela. Priscila, eu agradeço demais, foi uma super honra, né? Quem está assistindo pelo YouTube, ó, dá até para ver, gente, ela está no consultório e Ih, ainda já está assim, para começar. pois é, e ainda assim, ó, ela incluiu na agenda dela um tempinho para vir aqui com a gente, compartilhar a sua história. Olha, eu até agradeço que eu não estou conversando com você em dezembro, porque senão eu estaria aqui em lágrimas, porque assim é muita Oh, determinação, é muito good vibes, que isso passa, sabe? Assim para a gente de uma forma e causa um impacto de uma forma muito positiva. Agradeço demais, viu, Priscila? muito obrigada a você pela oportunidade. Ó, gente, um forte abraço. E vocês que chegaram até o final desse podcast, tira um print, me marca no Instagram Londres Além do Óbvio e também na doutora Priscila Kolb. Com toda certeza nós vamos repostar e a gente vai ficar muito feliz de saber que essa informação, essa história de vida com muito aprendizado chegou para vocês. Muito, muito obrigada.